Quantas vezes você já viu alguém praticando um costume como se estivesse escrito na Bíblia, mas quando vai procurar não acha em lugar nenhum? Pois é, isso acontece mais do que você imagina. Muitos crentes seguem tradições, rituais e até mesmo crenças populares, achando que são mandamentos de Deus, quando na verdade não passam de invenções humanas. E talvez você mesmo já acreditou em algumas delas sem perceber. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje, coisas que os crentes fazem e que não estão na Bíblia. Então fica comigo até o final, porque vai perceber que já fez algumas delas também. Vem comigo! A primeira coisa que muitos fazem e que não está na Bíblia é usar objetos como amuletos de proteção. Muita gente acredita que certos objetos podem proteger, trazer sorte ou afastar o mal. Elas utilizam óleo ungido, rosa ungida, lenço ungido e até uma cruz pendurada no pescoço, acreditando que isso tem algum poder. Apesar de parecer um gesto inocente, esse tipo de fé não tem base bíblica. A Bíblia deixa bem claro que a nossa fé não deve estar em objetos, mas em Jesus Cristo. Quando você coloca sua confiança em um objeto, mesmo que seja algo ungido, está dizendo que aquele objeto tem poder em si mesmo. E isso não é bíblico. Deus não concede proteção porque você tem um óleo especial ou objeto abençoado. A proteção, a paz e a segurança vêm de um relacionamento real com Ele, de orar, obedecer à palavra e confiar no seu cuidado constante. A verdade é que a proteção não está na rosa, no óleo ou no lenço ungido. Ela está em Cristo. Tudo que é usado como atalho para receber bênçãos ou proteção acaba desviando o foco do que realmente importa, a confiança em Deus. Segunda crença: orar em voz alta, achando que só assim Deus ouvirá. Muita gente acha que para Deus ouvir é preciso falar bem alto, repetir palavras decoradas ou até fazer um show de oração. Mas a Bíblia nos mostra que não é assim. Deus não precisa que sua voz seja alta ou impressionante. Ele ouve até o sussurro do seu coração. Em Mateus 6,6, Jesus nos ensina: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Esse texto deixa claro que a oração não precisa ser feita em voz alta para que todo mundo ouça. Ela só precisa ser sincera e com fé. O perigo de acreditar que apenas orações em voz alta têm valor é que isso transforma a fé em um ato externo, quase ritualístico, desviando a atenção do essencial, uma conexão sincera e profunda com Deus. Não é o som nem a quantidade de palavras que dizemos, mas a fé e o coração aberto que contam. Então, se você estiver em silêncio, pensativo ou até sussurrando, saiba que Deus está ouvindo. Terceira coisa que os cristãos fazem e que não tem base bíblica: acreditam que a cultura da igreja é um mandamento divino. Sabe quando a gente entra numa igreja e se depara com um monte de regras sobre como se vestir, cortar o cabelo ou até o jeito de se comportar? É fácil pensar que tudo isso vem de Deus, mas na maioria das vezes é apenas cultura da igreja. Ou seja, são tradições humanas que se desenvolveram ao longo do tempo. Por exemplo, algumas igrejas têm regras rígidas sobre roupas apropriadas, como saias longas ou camisas fechadas, enquanto outras são mais flexíveis. O mesmo vale para cortes de cabelo e barba. E quem não segue ou não concorda com essas regras é considerado um desviado. No entanto, a Bíblia diz que Deus olha para o coração e não para a aparência externa. Em 1 Samuel 16,7 está escrito que o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. O risco de confundir tradição com o mandamento divino é que podemos começar a julgar ou até condenar outras pessoas por não seguirem essas regras. Isso não significa que devemos frequentar a igreja de qualquer jeito. Cada um deve avaliar suas roupas e comportamento para não escandalizar o Evangelho. E só quem é guiado pelo Espírito Santo consegue discernir o que é certo. Quarta crença: pensar que a oração de alguém mais espiritual é melhor. Você já percebeu como algumas pessoas acham que a oração de um líder ou de alguém considerado mais espiritual vale mais do que a sua? Que só porque alguém parece mais experiente na fé, suas palavras diante de Deus têm mais força? Isso é uma ideia muito comum em nosso meio. No entanto, a Bíblia diz que todos nós temos acesso direto a Deus por meio de Jesus.
Isso significa que não existe um ranking de espiritualidade que torne sua oração mais poderosa do que a de outra pessoa. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse texto mostra que todo cristão tem livre acesso ao Pai, independente de sermos líderes, veteranos da fé ou iniciantes. É claro que quanto mais intimidade temos com o Senhor, mais chances temos de que nossa oração seja ouvida e respondida. Então, nunca subestime sua oração. Deus quer te ouvir. Quinta coisa que os cristãos fazem e que não tem base bíblica: acreditam que o crente não pode sentir tristeza ou depressão. Muita gente acha que um cristão não pode sentir tristeza, desânimo ou até depressão, mas isso não é verdade. A Bíblia mostra que homens e mulheres de Deus também enfrentaram momentos de profunda angústia. Um exemplo claro é o profeta Elias. Após realizar milagres extraordinários, ele se sentiu tão desanimado e sobrecarregado que chegou a pedir a Deus para morrer. Davi também é outro exemplo. Ele escreveu muitos salmos expressando sua dor, solidão e angústia. Em Salmos 42:11, ele desabafa: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele que é a salvação da minha face e meu Deus. Se até pessoas grandemente usadas por Deus enfrentaram momentos de angústia, por que imaginar que seríamos diferentes? No fim das contas, a vida cristã não se mede por regras externas, aparência ou nível de espiritualidade de ninguém. A fé verdadeira se manifesta no coração, na sinceridade da oração e na confiança em Deus, mesmo diante da tristeza, da dúvida ou das dificuldades. A Bíblia nos lembra que todos têm acesso ao Pai e que tradições humanas não substituem seus mandamentos. O essencial é viver a fé de forma genuína, praticando o que Deus ensina. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário compartilhando sua opinião ou experiência e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Que o Senhor abençoe a sua vida!